Segunda parte Medicina do Corpo Vital H8 Corpo Vital há já alguns anos, quando participei numa conferência de investigação sobre yoga em Bangalore, na Índia, tive uma boa oportunidade de observar um curador prânico em ação. A palavra sânscrita prana tem a sua melhor tradução na expressão energia vital, um conceito que a medicina ocidental descartou, mas que é importante não só no Ayurveda indiano, mas também na medicina tradicional chinesa, onde recebe o nome de Qi. O curador prânico faz o gesto de varrer o corpo do doente para lhe restaurar o equilíbrio dos movimentos de energia vital e, assim, curar-lhe o corpo físico. É mais frequente resultar do que não. Então por quê? Não devemos pensar que o prana é um conceito oriental desconhecido pela mente ocidental. O poeta romântico do século XVIII William Blake escreveu: "Man has no body distinct from the soul. For that cold body is a portion of soul discerned by the five senses, the chief inlets of soul in visage. Energy is the only life and is from the body, and reason is the bull or outward circumference of energy. Energy is eternal delight. 4 A energia que Blake descobriu ser o eterno deleite não é a energia de que falam os físicos. O conceito de energia apenas entrou na física na década de 1830, mas sim o prana da tradição indiana e o chi dos chineses. O corpo vital e o paralelismo psicofísico. Já apresentei o corpo vital nos capítulos anteriores. Ver capítulos 3 e 4. Segue-se uma recapitulação com percepções adicionais. O conceito de energia vital foi descartado na biologia e na medicina ocidentais em virtude do dualismo implícito e do advento da biologia molecular, quando parecia que poderíamos entender tudo sobre o corpo por meio da química do ADN e assim por diante. Mas o ADN isolado não pode explicar a cura. Como qualquer médico e qualquer doente sabe, a cura requer vitalidade, energia vital. A energia vital não é um produto da química corporal. A química é local, mas os sentimentos de energia vital, a sensação de estarmos vivos, são decididamente não locais. Mas então, de onde vem a energia vital? Um componente fundamental da cura é a regeneração. Mesmo depois de um ferimento grave, da destruição de um grande número de células, o corpo tem a capacidade de regenerar estas células precisamente diferenciadas de modo a desempenhar uma função específica conforme necessário. Se o leitor disser que isto acontece por causa da divisão celular das células vizinhas, pense duas vezes. As células vizinhas encontram-se frequentemente individualizadas de um modo diferente. Como o biólogo Rupert Sheldrake referiu, a regeneração só é possível porque as matrizes formais vêm de campos morfogenéticos não locais e não físicos e fornecem a criação formal adicional necessária para a regeneração. Os campos morfogenéticos incluem o corpo vital. A energia vital que sentimos é o movimento do corpo vital. As moléculas obedecem às leis da física, mas nada sabem sobre os contextos da vida, como manutenção e sobrevivência, muito menos amor ou ciúme, que nos trazem ocupados durante grande parte do tempo. O corpo vital pertence a um mundo subtil à parte e contém as matrizes de criação de formas que levam a cabo as funções vitais fundamentais, os contextos da vida. Por outras palavras, o corpo vital fornece as matrizes corporais aos órgãos do corpo físico que desempenham as funções vitais no espaço-tempo. A questão é esta: os objetos físicos obedecem a leis causais, e isto é tudo o que temos de saber para analisar o seu comportamento. Eu chamo a este comportamento legal ou legítimo. Os sistemas biológicos obedecem às leis da física, mas também desempenham certas funções intencionais: autorreprodução, sobrevivência, manutenção da integridade do eu em relação ao meio, autoexpressão, evolução e autoconhecimento. O leitor pode reconhecer algumas destas funções como instintos que partilhamos com os animais. Por exemplo, o medo é um sentimento ligado ao nosso instinto de sobrevivência, mas será que conseguimos imaginar um conjunto de moléculas que sinta medo? O comportamento molecular pode ser perfeitamente explicado dentro das leis físicas sem que lhe seja aplicado o atributo do medo. O medo é o movimento do corpo vital que sentimos, e concomitantemente, um programa orienta as células de um órgão físico para que desempenhem as funções vitais apropriadas em resposta a um estímulo que produz medo.
O comportamento dos sistemas biológicos é interessante porque estes programas que executam as suas funções não estão relacionados com as leis causais físicas que regem o movimento do seu substrato molecular. A este comportamento dou o nome de programado, Goswami, 1994. A grande contribuição de Rupert Sheldrake para a biologia é o reconhecimento deste comportamento programado. Sheldrake introduziu os campos morfogenéticos não locais e não físicos na biologia para explicar os programas que executam a morfogênese biológica, a criação fisiológica de formas para seres biológicos. Assim sendo, mais uma vez, o corpo vital é o reservatório de campos morfogenéticos, das matrizes de criação de formas. Cabe ao corpo físico criar representações dos campos morfogenéticos do corpo vital. Por sua vez, cabe às representações desempenhar funções de vida, manutenção e reprodução, cabe ao corpo vital fornecer matrizes para a criação de representações. Isto faz sentido. Se as formas vivas são executadas por programas de software, então, estes programas devem ter começado algures com base em matrizes criadas por um programador. É claro que as matrizes se encontram agora integradas no hardware como formas, e o comportamento programado da forma biológica é automático. Assim sendo, é fácil esquecer a origem do comportamento do programa e do programador. Mas, quando as funções de forma integradas dão para o torto, o que é que a sonece? Como tal, o corpo vital é necessário. Ele contém as matrizes originais das funções biológicas, os campos morfogenéticos que os órgãos do corpo físico representam. Uma vez elaboradas as representações, os órgãos executam os programas que levam a cabo as funções biológicas. O criador de representações, o programador, é a consciência. A consciência usa as matrizes vitais para criar representações físicas das suas funções vitais, cujos arquétipos estão codificados no nosso corpo supramental, o corpo de leis e arquétipos, ver figura 11. Quando as possibilidades quânticas de um órgão físico são colapsadas pela consciência na realização de uma função biológica pretendida, a consciência também colapsa o movimento correlacionado da matriz correspondente do corpo vital. É este movimento que sentimos como um sentimento. Fig. 11. Como as funções biológicas descem do céu, o domínio supramental, para a Terra, o domínio material. A objeção do dualismo deixa de ser sustentável assim que invocamos o pensamento quântico. A consciência pode colapsar, simultânea e não localmente, as ondas de possibilidade de todos os corpos dentro da consciência, o físico, o vital, o mental e o supramental. Temos de presumir que, tal como o físico, o vital também é um corpo quântico. O que é o prana, ou chi, ou energia vital? É o modo quântico de movimento da matriz do corpo vital. Quando estamos a ter a experiência física e mental de uma emoção, existe um movimento vital suplementar, subtil, que a consciência colapsa na sua percepção interna, é o prana manifesto. É possível sentir o sentimento de outra pessoa? Sem dúvida, por meio da não-localidade quântica do corpo vital, semelhante à telepatia mental, damos-lhe o nome de empatia. É possível uma pessoa com um chi saudável ajudar outra a equilibrar o seu chi? Sem dúvida, por meio da não-localidade quântica. Na filosofia oriental da cura encontramos a noção de que existem pessoas especiais, curadores espirituais, capazes de instituir a cura do corpo vital simplesmente através do toque ou de um gesto de varrimento com as mãos sobre o corpo do doente. Felizmente, esta cura pela imposição das mãos não se limita à medicina oriental, é usada em muitas tradições espirituais do Ocidente e as pessoas com poderes especiais de cura são veneradas nestas tradições. Graças a pioneiros como Dolores Krieger e Dora Kunz, a cura pela imposição das mãos e o toque terapêutico fizeram algumas incursões na cultura ocidental moderna. Aquilo que eu estava a presenciar na conferência de Bangalore, no episódio citado no início do capítulo, o varrimento psíquico do campo vital de um doente, é a transferência quântica não local da energia vital de cura, o prana de cura. As emoções envolvem movimentos do corpo vital, além dos movimentos do físico e do mental. Basta que o leitor se observe da próxima vez que estiver zangado,
o afluxo físico de sangue à sua cara deixa vermelha, surgem pensamentos de raiva, eles vão ver. Mas, atenção! Há algo mais subtil, que o leitor sente internamente, que não se enquadra em nenhuma destas categorias. É o prana, a energia vital. O corpo vital é indivisível, não tem uma divisão micro-macro, nem estrutura. É por isso que os sentimentos do corpo vital são subtis, experienciados internamente. Todavia, adquirimos um corpo vital individual, é funcional, obviamente, por intermédio do condicionamento, uma vez que certos movimentos vitais são condicionados de modo a ocorrerem através do uso repetido, formando um padrão de hábito individual. Vejam só! Os nossos corpos físico e vital, e mental e supramental, são corpos de substância separados que funcionam em paralelo, o paralelismo sendo mantido pela consciência. Mas não devemos imaginar que as substâncias que constituem estes corpos são sólidas ou concretas. Esta não é a forma quântica de pensar nas substâncias, nem mesmo nas substâncias físicas. Todas as substâncias são possibilidades, apenas com o colapso como realidade é que a consciência lhes confere toda a substancialidade que possuem. Para o físico, a substancialidade é muitas vezes estrutural, bastante concreta, como os nossos corpos físicos individuais. Para o vital, e o mental, até a individualidade é funcional, garantindo assim que permanece sempre subtil, até mesmo na manifestação. Há evidência da natureza quântica do corpo vital. Existe alguma evidência da natureza quântica do corpo vital, que é a hipótese crucial do paralelismo psicofísico que é esta ou a perropor. A medicina tradicional chinesa fala em canais, chamados meridianos, do fluxo do Qi. Os pontos de acupuntura usados na medicina chinesa situam-se ao longo desses meridianos. Ver capítulo 10 para mais pormenores. Se o movimento do Qi for assim localizado, à primeira vista pode parecer que o comportamento do Qi é clássico e determinístico. Mas os indianos também cartografaram o movimento do Qi, ao qual chamam prana, em canais aos quais chamam nadis. Estes nadis não coincidem exatamente com os meridianos chineses. Isto é perfeitamente consistente com o comportamento quântico. Os canais das duas tradições não são concretos, mas sim meras diretrizes para uma exploração intuitiva. Assim, pode existir um princípio de incerteza em ação entre a localização e a direção do movimento do Qi. Isto é confirmado adicionalmente pelo facto de os chineses caracterizarem o Qi como possuidor de dois aspectos complementares da sua totalidade, tão Yin e Yang, semelhantes à caracterização complementar dos objetos materiais como onda e partícula. Quando falamos em equilibrar a energia vital, na medicina chinesa, isto significa equilibrar os aspectos Yin e Yang da energia vital. O facto de a energia vital, como no caso das emoções, ser sentida na nossa consciência privada e interna reforça ainda mais a possibilidade de um princípio da incerteza em ação no seu movimento. O leitor não pode sentir o meu sentimento porque o colapso do meu sentimento na consciência altera-o, por causa do princípio da incerteza. Ver também a discussão relacionada com a natureza interna da doença no capítulo 4. A série televisiva do jornalista Bill Moyers da PBS, Alien in the Mind, tinha um segmento fascinante sobre a medicina chinesa e o mistério do Qi. Nesse segmento, em resposta à pergunta de Moyers, como é que o médico sabe que está a atingir o ponto de acupuntura certo? David Eisenberg, um aprendiz norte-americano de medicina chinesa, disse, é uma coisa incrivelmente difícil de fazer. Ele pergunta-lhe se ela sente o Qi, e se ela tem uma sensação, é assim que ele sabe. Ele também entende o sentir. O meu professor de acupuntura diz que é como pescar. Temos de saber a diferença entre uma mordidela e uma dentada. E, claro está, são precisos anos para aprender a sentir o Qi de outra pessoa. O sentimento do Qi interno não faz normalmente parte da nossa realidade partilhada. O modo como o acupunturista participa na experiência Qi de um doente é semelhante à telepatia mental, funciona por meio da não-localidade quântica. Evidências muito sólidas da natureza quântica do Qi estão a surgir graças a experiências controladas na China, com mestres de Qigong, que significa manipulação do Qi, também grafado Qigong.
Pede-se a estes mestres do movimento Qi que projetem Qi bom em plantas, cuja taxa metabólica de crescimento é então medida, verificando-se então que aumentou. Em contraste, quando estes mestres do Qigong projetam Qi mal nas plantas, registra-se que a taxa de crescimento metabólico das mesmas é afetada negativamente. Sancier, 1991. Claramente, esta experiência revela uma conexão não local entre os corpos vitais dos mestres de Qigong e os das plantas. Uma vez que a não localidade nunca pode ser simulada por máquinas clássicas, Feynman, 1981, esta é a principal evidência da natureza quântica do corpo vital. A energia vital pode correlacionar-se com determinados corpos físicos ou até mesmo com lugares, não obstante. Neste caso, pode-se dizer que o corpo físico ou até o local possui a energia vital. Isto é mais evidente em fenômenos como o do membro fantasma, quando uma pessoa sente um membro mesmo depois de ter sido amputado. Talvez seja também assim que as máquinas radiônicas transmitem remédios vitais. Podemos medir a energia vital com instrumentos físicos? Podemos medir a energia vital com um instrumento físico? A resposta é negativa, por definição. A energia vital e os instrumentos físicos pertencem a dois mundos diferentes que não interagem diretamente. Mas existe uma ressalva. As formas físicas representam os campos morfogenéticos do corpo vital e estão correlacionadas com eles. Se pudermos medir estas formas físicas correlacionadas à medida que se alteram com os movimentos do corpo vital, então, indiretamente, estaremos a medir algo do corpo vital. É o que fazemos para medir o pensamento. Podemos dizer se alguém está a pensar? Sim. Observamos a atividade cerebral com um aparelho de ressonância magnética ou com uma tomografia de positrões. Considero que talvez seja isto que a polêmica técnica da fotografia de Kirlian faz. A fotografia de Kirlian foi descoberta pelos cientistas russos Semyon e Valentina Kirlian. Envolve o uso de um transformador elétrico denominado bobina de Tesla, que está ligado a duas placas de metal. O dedo de uma pessoa é colocado entre as placas, onde toca num pedaço de película. Quando a eletricidade é ligada, aquilo que a película registra recebe o nome de fotografia de Kirlian do dedo. Normalmente, as fotografias de Kirlian apresentam uma aura à volta do objeto. Os defensores da fotografia de Kirlian afirmam que a cor e a intensidade da aura são descritores do estado emocional da pessoa, cujo dedo está a ser usado para tirar a fotografia. Por exemplo, uma aura vermelha e manchada corresponde à emoção da ansiedade, um brilho na aura indica descontração e assim por diante. É claro que está a ocorrer alguma espécie de fenômeno energético. Foi verificado que a energia envolvida neste processo não pode ser controlada pelos 5 sentidos. Assim sendo, originalmente, alguns investigadores pensaram que aquilo que estávamos a ver eram imagens do fluxo de energia subtil entre o dedo e a película via psicocinese. Mas isto só seria possível se a energia subtil fosse de algum modo física. Também foi apresentada uma explicação materialista alternativa: as auras estão relacionadas com a transpiração. Com efeito, a presença de umidade entre as placas afeta as fotografias, criando certa polêmica na sua interpretação. A razão pela qual refiro tudo isto é a possibilidade de uma terceira explicação. As mudanças na energia vital, tal como nas oscilações do humor, alteram os programas que executam as representações dos órgãos cujas funções também se alteram, refletindo as oscilações do humor. A fotografia está a medir a mudança ao nível físico, mas, como as mudanças no nível físico estão correlacionadas com as mudanças no nível vital, estamos indiretamente a medir estas últimas. Qual é o seu tipo de corpo? Se o leitor perguntar a um médico alopata, qual é o meu tipo de corpo, ele responderá, bem, isso depende dos seus genes, não é? Mas será que sim? Se o leitor referir que os genes são, mais ou menos, apenas instruções para produzir proteínas, não para a morfogênese, o médico alopata dirá exasperado, se os genes não o podem explicar, então, o tipo de corpo é uma coisa que não existe. E mesmo que existisse, não seria importante. A sua doença não está interessada na constituição do seu corpo,
a não ser que o senhor tenha um defeito genético. O tratamento também não depende do seu alegado tipo de corpo. Todavia, nos sistemas médicos que incluem o corpo vital, os campos morfogenéticos que definem a forma, os tipos de corpo fazem todo sentido. Assim sendo, tanto a medicina ayurvédica indiana, ver capítulo 9, como a medicina tradicional chinesa, ver capítulo 10, tem coisas muito importantes a dizer sobre os tipos de corpo, a classificação da nossa constituição natural. Ambas nos dizem como cuidar do corpo consoante o nosso tipo de corpo, como as doenças se desenvolvem para cada tipo de corpo e como o tratamento depende do tipo de corpo. A medicina do corpo vital é muito individualizada e este é um dos seus pontos mais fortes. Infelizmente, quando damos uma vista de olhos às duas escolas, a indiana e a chinesa, a princípio podemos ficar desiludidos. Os dois sistemas nem sempre estão de acordo com as avaliações um do outro. A ciência não devia ser monolítica. Desta forma, é muito importante ter a noção de que, assim como o corpo vital é subtil, a medicina do corpo vital também deve ser subtil. De um modo geral, apenas podemos ter experiências subjetivas internas do subtil. Como tal, não podemos, também de um modo geral, esperar ter uma ciência que seja fortemente objetiva e independente de um único observador quando se trata do corpo vital. Simultaneamente, a ciência requer pelo menos uma objetividade fraca, invariância do observador, as conclusões tiradas têm de ser independentes de um determinado observador. Iremos ver que os sistemas chinês e indiano possuem pontos de semelhança suficientes para satisfazer o critério de uma objetividade fraca para a medicina do corpo vital. Assim que o condicionamento cultural é tomado em consideração, os dois sistemas podem ser vistos como complementares e não contraditórios. O estado da medicina para o corpo vital deve deixar os antropólogos culturais muito contentes. Há já algum tempo, muitos antropólogos culturais têm vindo a desafiar a ideia de um conjunto de leis universais para as coisas, uma abordagem que é bem-sucedida no que respeita ao universo material. Mas agora existe algum consolo, pelo menos no que respeita ao vital e à interface do vital com o físico. Pode ser que o antropólogo cultural tenha razão. 4. O homem não tem corpo distinto da alma, pois esse chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos. As principais entradas da alma nesta era, a energia é a única vida e vem do corpo, e a razão é o limite ou externa circunferência da energia. A energia é um eterno deleite. Tradução livre. M. do T.